Olá, meu querido irmão, minha irmã, tá tudo tranquilo, tudo na paz, então mantenha-se nessa paz e tenha sempre a certeza no fundo do seu coração que o seu Deus jamais lhe desamparará, porque Ele é bom. Hoje eu vou falar um pouco sobre o capítulo 100 do livro dos Salmos. Uma observação, ó. Quando se fala salmos no plural, referindo-se ao nome do livro, e em seguida se menciona o capítulo do livro, esta é a forma técnica e teologicamente correta de se falar, tá certo? Portanto, Salmos, capítulo 100. Neste capítulo do livro dos Salmos está contido o cântico de louvor e de ação de graças que eu vou falar do seu conteúdo hoje. Tá bom assim? Se você quiser falar salmo número tal, tudo bem, você não está falando nenhum absurdo. Mas sabendo que Salmos é um livro da Bíblia, tal qual os outros 65, e quem assim o trata não está fazendo nada errado, pelo contrário, né? Oportunamente eu vou falar mais detidamente e exclusivamente do livro dos Salmos, prometo para você. Mas vamos seguir. Um dos salmos mais lidos da Bíblia Sagrada é o Salmo 100, especialmente em momentos festivos, não é assim? São 5 versículos apenas, mas preciosíssimos. Trata-se, meu irmão, de um salmo de louvor a Deus em ação de graças, com elementos de imensa profundidade e de autoria anônima. Tudo tranquilo? Então vamos lá. Eu vou ler o salmo, está aqui a Santa Bíblia. Eu vou ler Salmo 100. Vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Mas é lindo, né, rapaz? Que maravilha. Veja que o primeiro versículo, ele já brada a todos os moradores da terra um convite para festejar ao Senhor continuamente e com júbilo na alma, né? Trata-se, meu irmão, aqui de uma conclamação para todos os povos louvarem alegremente a Deus com toda a capacidade pulmonar. Os compatriotas do salmista, os israelitas, eles são aqui estimulados a apresentar sem reservas o verdadeiro Deus para todas as nações, principalmente através do modelo de enaltecê-lo, por meio do cântico, né? Aqui mais especificamente. O povo hebreu, meu irmão, culturalmente, não é assim, como eu diria assim, tão discreto no que se refere ao afloramento das emoções. Assim, o convite de abertura do salmo, do salmista aqui, fala de fazer uma celebração barulhenta, entendeu? Que resulte num alarde triunfante, trazendo lá do fundo da alma a mais sublime demonstração de satisfação. É uma maravilha, né? Louvar com alegria. Nesses momentos de brado judeu, às vezes usava-se trombetas. Para quê? Para realçar mais o barulho. Mas num texto aqui em foco, a proposta é gritar até rasgar a garganta, é para onde remete o texto, ou seja, até arrebentar os ouvidos. Claro, o poeta ele usou aqui uma figura para exagerar a expressão, a chamada hipérbole, sabe? Assim, num propósito de reportar-se a alma jubilosa quando ela se exprime por meio do barulho. Agora, um detalhe, veja só, aqui não há o menor estímulo para histeria, nem para confusão num culto e nem para escândalo. Precisamos prestar muita atenção a isso, especialmente nós, os pentecostais. Quando a gente lê que todos os moradores da terra, imagina aí, é o alvo do convite a bradar em celebração,
a Deus, o salmista está recrutando os seus irmãos hebreus para aderir a esta divulgação no estilo como se fosse assim, força-tarefa e em unidade, num só propósito. Se a gente fizer uma aplicação lógica, preste bem atenção, para os nossos dias, o servo de Deus, meu irmão, ele tem o dever de convidar todas as pessoas a experimentar a alegria triunfante da salvação, esse gozo maravilhoso. Agora, quando eu digo assim, convidar não se resume apenas em falar. Se resume apenas, claro, não se resume em falar. Tudo bem? Sabe? Mas de discernir e utilizar o método adequado para cada ocasião e local. Até aí tudo tranquilo? Mais uma nota. Uma aplicação textual que eu acabei de fazer não é um momento de insanidade mental. Não é um momento de êxtase, de raciocínio, sabe? De fertilidade, que me dá o direito de atribuir ao texto qualquer coisa que eu queira. Não, o texto ele tem um propósito. E tudo que eu falar, meu irmão, em determinado contexto, a Bíblia, a autoridade, ó, tá aqui ela precisa dar o embasamento, confirmar aquilo que eu estou afirmando. E até na aplicação, preste bem atenção, até para aplicar um texto. Interpretação é uma coisa, aplicação é outra. Mas até para aplicar um texto, o servo de Deus ele deve valorizar a inteligência das pessoas, do ouvinte. Caso contrário, e a gente vê muito isso, alguém pode desprezar o evangelho achando que somos, meu irmão, um montão de idiotas que falam absurdos. Tu tá entendendo? Vamos continuar. O salmista segue e a conclamação agora ela atinge um estágio assim mais avançado, mais para cima, sabe? Aqueles que entraram na marcha jubilosa da celebração, estes devem continuamente praticar adoração moral a Deus. Entendeu? Com os homens em endereço a Deus. Isso, meu irmão, em regime de submissão voluntária, não é forçado, alegre, grato ou grata e desinteressada, com alegria. Adoração moral não é outra coisa, meu irmão, senão estilo de vida consagrado a Deus. E claro, meu irmão, que é válida as manifestações de transbordamento num culto, seja ele individual ou seja ele coletivo. Quando o salmista alerta assim, ó, sabei que o Senhor é Deus, eu acho que todos nós temos esse salmo de cor, né? Estão implícitos aí valores que são atribuíveis unicamente a Deus. Ou seja, no claro tom de advertência, não pense diferente, o salmista está dizendo que a onisciência, ele está inspirado por Deus, a onipotência e a onipresença do Senhor, isso mesmo, não são ingênuas, ao ponto, meu irmão, de se deixar enganar a respeito das nossas verdadeiras intenções como adorador. Sabei. Não é uma coisa muito profundo? Pois sim. A palavra saber, ou reconhecer, dependendo da sua tradução, aqui remete a ter conhecimento adquirido por meio da experiência. Esta experiência com Deus, meu irmão, inibe tanto o fingimento como o desvio da glória para si. A camarada fica com temor e a camarada também. É exatamente aqui, neste ponto, do todo o preparo, depois de todo o preparo, que começa a ser assim, retratado o credo de Israel, nação, de uma forma concisa, de uma forma resumida. Sabe? Jeová é Deus, o Criador, Israel é o seu povo, Jeová é bom, a sua bondade é eterna e a sua fidelidade estende-se ou alcança todas as gerações. Veja, é registrado que o Senhor é Deus,
Em seguida é que é declarado que a escolha de Israel como povo de Deus, como nação de Deus, foi obra do amor e da soberania do Senhor, não de méritos próprios, pessoais. Isso é para ninguém se inchar. Mais especificamente aqui, os israelitas. O versículo 3, na versão revista e atualizada de Almeida, diz que foi ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Assim, dessa forma, o endereço primário do salmista, repito, é Israel, nação dele, povo escolhido de Deus. É pecado uma aplicação? Não. Mas o que o salmista quis dizer foi isso. Essa é a interpretação do texto. No entanto, porém, todavia, para a Igreja de Jesus, seguramente podemos fazer uma aplicação sem medo de errar. Até porque foi Ele quem nos fez e dele somos e somos o seu rebanho, ou rebanho do seu, ou parte do rebanho do seu pastoreio. Não é assim? Dessa forma, meu irmão, uma vez igreja de Jesus, uma vez corpo de Jesus, aí entra a responsa, meu irmão. Aquela responsa de atrair pessoas pelo testemunho pessoal, não apenas pelos brados na conclamação ou no júbilo de alegria. Quando diz, entrai pelas portas dele com louvor, é uma referência à entrada no lugar de adoração e oferta. No caso, para os judeus, o tabernáculo ou o templo de Jerusalém. No caso da gente, a nossa igreja, onde cultuamos conjuntamente com nossos irmãos. Todavia, louvar, que é elogiar, nunca esqueça disso aí, e bem dizer que é enaltecer o nome do Senhor, é tarefa de todos os homens. Veja que ele chama toda a terra, todos os moradores. Mas é primordialmente, meu irmão, um dever da igreja de Jesus. Uma nota, ó. Esse termo igreja, porque há uma confusão, né? A igreja é a minha, a igreja é isso. Para que essas brigas infantis, né? O termo igreja significa assembleia, meu irmão. A origem da palavra ela é grega. E na Grécia Antiga aplicava-se às reuniões que tinham a finalidade de tratar de temas importantes e não eram apenas temas religiosos, não. Para tanto, para essas reuniões, os líderes convocavam o povo para se reunir fora da cidade. Daí a definição do termo igreja ser retirados para fora. Ou seja, quando o homem faz parte da igreja de Jesus, aí ele é retirado para fora do sistema que despreza tudo que diz respeito à moral, ou quase tudo. E se desprezar alguma coisa, gostando de fazer isso aí é um problema. Então ele sai, ele é retirado por Cristo, pelo Espírito de Deus, para fora desse sistema que despreza a moralidade, que despreza os bons costumes e que despreza principalmente a santidade, a exclusividade a Deus. O homem nasce de novo. Jesus usou esse termo na Bíblia. Ele nasce de novo. E não ao nascer de novo, ele pode até se sentir atraído volta e meia por lá, por onde ele passou. Mas isso ele reage, sabe, com armas espirituais, clamando ao seu Deus para tirar aquilo do coração dele e libertar, porque ele sabe que não dá certo. A felicidade só em Cristo. Esse Salmo 100, ele encerra falando das razões que Israel, juntamente com todos os moradores da terra, as razões que todas as pessoas têm para fazer tudo que os 4 versículos anteriores propõem. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Chego, me alegro só em pronunciar. Aqui, meu irmão, está a resposta, está o preenchimento de todos os porquês da vida. Revela aqui a experiência com a transformação do ser que preenche as carências da vida, tornando-a, meu irmão, substancial. Não é mais uma vida vazia. Veja, versículo 6. Primeiro, porque o Senhor é bom. Isso fala do que é atraente,
agradável aos sentidos, proveitoso e numa dimensão ilimitada. Quem é bom? O Senhor, o infinito. Segundo, e eterna a sua misericórdia. Aqui fala, meu irmão, de extensão sem fim. Ou seja, a clemência do Senhor não tem limites. Por mais incomum ou cruel que tenha sido o pecado, a clemência do Senhor alcança. A experiência de sentir, meu irmão, o perdão de Deus faz o homem deixar de ser cúmplice dos próprios erros e implacável com os erros dos outros. Essa é uma tendência da natureza humana, mas o Espírito de Deus revela uma outra dimensão. Não, eu sou complacente comigo e implacável com o outro, não. Eu não estou sendo justo. Todos os pecados, eles sendo confessados por meio de arrependimento, eles são alcançados pela eterna misericórdia de Deus. Saiba disso. 3.3 para fechar. E a sua verdade ou fidelidade estende-se de geração em geração. Esta verdade, meu irmão, ou fidelidade, por gerações sem fim, descreve o caráter imutável, constante e confiável de Deus. Este é o Salmo 100. Por isso que é um salmo de ação de graças, porque é um salmo confortador. Se abraça nele e, voltando ao que eu falei no início, tudo vai passar logo, logo. É só tu esperar um tiquinho, que falta só um pouquinho de tempo. Amém, meu irmão, minha irmã. Fica na paz.